Vocês têm medo de palhaços? Se a resposta for sim, fiquem a saber que não estão sozinhos. Os resultados do inquérito denominado Fear of Clowns Questionnaire, realizado por quase 1000 pessoas com idades entre os 18 e os 77 anos, apurou que mais de metade dos entrevistados, 53,5%, afirmou ter medo de palhaços até certo ponto, e 5% referiu ter medo extremo. Os investigadores explicaram também que, curiosamente, a percentagem de pessoas que relatam ter medo extremo de palhaços é ligeiramente maior do que a percentagem verificada em outras fobias. O pavor é tanto que existe uma fobia, ou que existe, neste caso, uma fobia específica que se chama, e eu vou assassinar este nome completamente, que é a claurofobia. Por acaso saiu bem, mas ninguém ouviu. Que é o medo irracional de palhaços. E não importa se ele é o Batatinha ou o Pennywise, todos vão se assustar. A ideia de um palhaço assassino é assustadora no cinema, mas e se acontecesse algo parecido na vida real? Por exemplo, um serial killer que nas horas vagas veste-se de palhaço. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é o serial killer John Wayne Gacy. Poderão acompanhar o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Diana. Hello. Olá, Diana, outra vez. Então, Ruben, tudo bem? Tudo bem. O pessoal já te ouviu a rir há bocado. Mas, o que é que tu dizes desta intro? Opa, eu não consigo perceber medo de palhaços. Se me aparecesse um assassino que é tipo, ai, sou um palhaço, eu ria-me. Que é isso? Tu tens medo de palhaços, Ruben? Não, e sou detentor de uma versão de colecionador do It, por isso. Ok. Colecionador, mas é a caixa metálica, nada de especial. Mas, pelos vistos, este gajo, o John Wayne Gacy, foi considerado o serial killer ou o palhaço assassino. Grande palhaço. Yeah. E já vamos ver porquê. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, Illinois. Ele era o filho de John Gacy. Eles antigamente tinham mania de meter os nomes dos putos iguais aos pais, não percebo. Era uma confusão do caraças. Que neste caso era um mecânico. Marion Robinson, uma dona de casa, e tinha duas irmãs chamadas Karen e Joanne. Uma Karen. É, bom. exatamente. Uma Karen. Podia ter um irmão também chamado Kevin, mas isso já era pedido mais. Isso. We don't talk about Kevin. A família do pai tinha ascendências polaca. Os avós tinham emigrado da Polónia para os Estados Unidos no século XIX e toda a família era católica praticante. O pai do John era um alcoólatra e violento, e ele cresceu com marcas dessa brutalidade paterna. Uma de suas primeiras lembranças era do pai a bater nele com um cinto, isso porque ele tinha mexido no motor que o pai estava a montar. Imagina. Credo. Além da violência física. Desculpa, diz. Estava só a dizer coitada da criança. Puto é um puto, foi lá mexer. Opa, enfim. é aquelas merdas de antigamente que... É aquela cena que eu costumo dizer. Uma palmada nunca vês nada a ninguém. Agora espancar o puto já é mais complicado, não é? Um cinto, fogo, há necessidade. Yeah. Como eu ia dizer, além da violência física, o pai constantemente agredia de forma verbal, chamando-o de burro e estúpido. Por causa da proximidade que John tinha com a mãe e com as irmãs, o pai dizia coisas horríveis, chamava-o de gay, bicha, maricas e outros termos pejorativos. Uau! Além de levar com o cinto nas trombas, ainda era chamado destas porcarias, mas ok. Depois admiram-se que eles saem assassinos quando são adultos. Quando ele tinha 7 anos, isto agora vai já começar a matar, um empreiteiro amigo da família abusou dele sexualmente no seu caminhão. Isto por mais de que uma vez. Ei, meu, foda-se. Ai, desculpa. Já foi. Já. Ele nunca contou isso para ninguém, porque inclusive tinha medo que o pai
o culpasse e ainda o punisse por ter acontecido esta barbaridade. É, estava a usar um vestido muito curto, não é? Qual é? Whatever. Enfim. Em 1949, ele e um amigo foram apanhados em flagrante a tocar nas partes íntimas de uma miudinha. Quando o pai soube disso, bateu nele com uma navalha de barbeiro. Estás a ver aquelas navalhas do Sweeney Todd? Como é que tu bates com isso? Isso é de cortar. É tipo, bateu nele com uma vaca. What the fuck? Yeah, basicamente. What? Está bem com aquilo que o gajo estava a fazer numa criancinha. Ele e o amigo não era... Ah, era numa criança. Pensava que era tipo uma rapariga da idade deles e. Opá, aqui no texto que eu baseei isto e no que vi, falava numa miudinha. Por isso deduzo que seja uma criança, né? Mas Ora, ele tinha que idade? não diz. Diz que era em Não, ok, ok. 1949. Possivelmente tinha uns 7, 8 anos, ou se calhar mais, não sei. Faço a mínima ideia. Deixa lá ver, também podemos fazer contas. Se ele nasceu em 42 para 49, tinha. Aí a fazer contas a esta hora. Faz aí contas, Diana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá 4, 5, 6, 7 anos. 7 aninhos, pois. Lá está. Mas quer dizer, com 7 anos eu acho que ele nem sequer sabia o que é que estava a fazer. Ele provavelmente estava ali só tipo, uau, o que é isto? Porque é que é um hambúrguer? Tipo, sei lá. Era um hambúrguer. Ok. Mas sim. Opá, para todos os efeitos, podia ser brincadeira de crianças e não tinha lógica nenhuma o pai a bater-lhe com uma navalha, né? Foda-se. Mas pronto, estás à Oh meu vontade. Deus. Isto não está criado Tô- para crianças. Opa, mas. John Gacy era descrito como uma criança obesa e pouco atlética. Assim, gordo como eu. Também tinha um problema cardíaco e os médicos instruíram-no a não praticar desporto na escola. E esse não era o único problema de saúde que tinha. Ele estava no 4º ano quando John começou a ter desmaios e chegou a ficar hospitalizado. Em 1957, ele foi internado novamente, desta vez por causa de uma apendicite. Entre os 14 e os 18 anos, ele passou quase um ano no hospital. E por causa disso, as suas notas foram por água abaixo, né? Pois, não é? Aí esquece, não tinha hipótese. Mas também ele não tinha culpa nenhuma. O pai dizia que ele fingia estar doente apenas para chamar a atenção das pessoas. Claro que sim, claro que sim. Por acaso, isto é uma coisa mesmo. Medicamente há uma coisa chamada Síndrome de Munchausen, em que tu, pá, às vezes é subconsciente, tu ficas mesmo doente, mas é porque não tens atenção. Normalmente acontece muito com velhotas e com crianças mesmo. Isso E não eram depois tem uma coisa. hipocondríacos? Não, isto é Síndrome de Munchausen, é tipo. Pá, não sei se estás mesmo doente ou estás doente Ou a seja, fingir. tu psicologicamente não estás doente, mas aquilo força tanto que acabas por ficar doente só para ter atenções. Sim, Basicamente. é mesmo triste, estás a perceber, porque tipo, as pessoas não fazem de propósito, óbvio. Yeah. E depois tem outra coisa que é a síndrome de Munchausen por procuração, que é, ou seja, imagina, tu és uma avó e estás com uma neta a cargo e estás sempre a dizer que a criança está doente, que é para ter sempre os familiares e os vizinhos a irem lá à casa para visitar e não sei o quê. Ou seja, dizes que outra pessoa está doente É e para ter fazes com atenção. que ela para ter atenção. Yeah. Isso é bem estranho. Mas é assim, de qualquer das maneiras, com um histórico destes, quem é que pode culpar um miúdo por isto acontecer? Ou se calhar nem era isso que estava a acontecer. Claro, se calhar estava mesmo doente e era apanhado por tabela. Claro, Assim. pois. É muito complicado. Yeah. Por exemplo, no ensino secundário, a relação com o pai ainda ficou pior, tanto que um dos amigos dele da época disse que o pai ridicularizava e batia no John só por 2 motivos. Sabes quais eram? Não. Era por tudo e por nada. Boa. Pá, há gente que, Pronto. sinceramente. Yeah. Numa ocasião, o pai estava bêbado e começou a atacar o filho sem nenhum motivo. Batisse, é por tudo e por nada. A mãe tentou intervir, mas o John simplesmente deixou o pai agredi-lo. Toda a gente que testemunhou essas agressões disse que Gacy nunca ripostou.
E ele mesmo disse que amava o pai, apesar de sentir que nunca foi o bom o suficiente aos olhos dele. Psicólogo. Naquela altura não havia psicólogos como hoje. Pois. Quando tinha 18 anos, Gacy envolveu-se na política. Trabalhou no gabinete de um candidato do Partido Democrata. Quem não sabe, nos Estados Unidos, a grande maioria dos políticos pertencem a dois partidos. O Partido Democrata, considerado um partido de esquerda e mais liberal, e o Partido Republicano, de direita e mais conservador. Pronto, isto é só um bocadinho de contexto. Tóxico. Yeah. Em 1960, o seu pai comprou um carro, mas não passou para o nome de John. Neste caso, comprou um carro para ele, mas não passou logo o nome para o miúdo. E disse que só faria isso quando ele pagasse todas as prestações. O carro tornou-se numa espécie de negócio entre os dois, já que o pai confiscava as chaves do John quando não fazia tudo o que ele queria. Depois de ser impedido de dirigir diversas vezes, John comprou uma chave extra e, em retaliação, o pai retirou a tampa do distribuidor. Pá. E claro, essa foi a gota d'água e fez com que John decidisse sair de casa. Finalmente. Demorou. Em 1962, Gacy mudou-se para Las Vegas. Trabalhou como motorista de ambulância por algum tempo, até conseguir um emprego no Palm Mortuary, uma morgue, onde trabalhou como enfermeiro e dormia numa cama atrás da sala de embalsamamento. Embalsamento? Será isso? Sei lá. Eu escrevi isto bem da mal. Embalsamamento? Deve ser. Pronto, na sala onde embalsamavam os corpos, basicamente. Durante uma noite, enquanto estava sozinho, John foi até um caixão de um adolescente e começou a acariciar o corpo. Necrofilia. Quando ele percebeu que o que ele estava a fazer, o que ele estava a fazer, ficou em choque, ele próprio. No dia seguinte ligou para a sua mãe e perguntou se o pai permitia que ele voltasse para casa. O pai concordou e no mesmo dia ele voltou para Chicago. Mas primeiro, pronto. Lá se agarrou ao desgraçado que lá estava na morgue. Pá, é assim, ele fez bem em abandonar a situação. É pá, sim. Mostra aqui nesta altura mostra um pouco de autocontrole, né? Sim. Definitivamente. E viu dentro dele que estava a fazer uma coisa que era completamente errada. Pois. Mas deveria ter tido esse autocontrole antes, a todos os efeitos. Acidentalmente estás a acariciar um morto. Nunca te aconteceu. Ai, desculpa, ele estava ali a jeito. Não tem nada. Eu nem sei como é que é possível. Né? Enfim. Quer dizer, é assim, quando tu estás todos os dias em contacto com a morte, se calhar torna-se menos sério. Num corpo sem vida pode-se tornar uma coisa normal. Agora, acariciar de maneira... Não mesmo. Bem, depois disto, ou depois de ele voltar para casa, John matriculou-se na Northwestern Business College, onde se licenciou em 1963. Assim que se formou, ele conseguiu um cargo de trainee na Nunn Bush Shoe Company, uma empresa de calçados. Em 1964, ele foi transferido para Springfield, deve ter ido ver os Simpsons, que também é em Illinois, para trabalhar como vendedor, mas rapidamente foi promovido a gerente. Pelos vistos, o rapaz até trabalhava bem. Parece que sim. Em março de 1963, John começou a sair com uma colega de trabalho chamada Marilyn Myers e pouco depois já tinham um relacionamento. Nesse período, ele entrou para a United States Junior Chamber, que, pelo que pesquisei, é uma organização sem fins lucrativos que oferece treinamentos e cursos em áreas de gestão e negócios. Foi nessa época que ele teve a segunda experiência homossexual.
que numa noite um dos colegas de John dessa organização foi até à casa dele, os dois beberam e o colega fez sexo oral nele. Gandaleira. Né? Mas ele tinha namorado ou já era casado? E ele estava num relacionamento. Ai, Possivelmente. ai. Yeah. Podia ser namorada, neste caso. Mesmo depois dessas experiências, lá está. John casou-se com a Marilyn em 1964, depois de 1 ano e 6 meses de namoro. Nessa altura, o pai da Marilyn tinha comprado 3 restaurantes da franquia Kentucky Fried Chickens, ou o nosso conhecido KFC, Pois, olha, na cidade de Waterloo, em Iowa. grande investimento. Né? Se aquilo ainda se mantiver na mesma família hoje, estão fartos de ganhar dinheiro. Pois, opá, é naquela. Se pudéssemos voltar atrás no tempo e comprar uns 3 KFC. Ou McDonald's, ou Burger King, whatever. Sei que era. Como Gacy tinha experiência na área administrativa, o sogro convidou-o a administrar os restaurantes e assim o casal mudou-se para a antiga casa de Marilyn. Gacy era muito competente na administração dos negócios e o casal ganhava um bom salário. Além da parte... Ele era incrível. Ele parecia super... Diz, desculpa. Ele tirando a falta de... Perdão. Já está porrada no microfone porquê? Desculpa. Ai meu Deus, não se aguenta de pé agora. Pronto, o microfone desmanhou. Oh meu Deus, aperta. Ok, peraí. Ai, peço desculpa. Coisas que acontecem. Ai meu Deus. Vai largar o microfone e ele... O pessoal que nos está a ouvir no Spotify não está a ver nada disto, mas se quiserem ver esta cena, depois vão ao YouTube. além da Diana estar só a passear a gatita dela ali de volta também. Ela está a passear sozinha. Por isso já sabem, pessoal, YouTube, podem ver a gatinha da Diana. Além da parte financeira, ele também era responsável pela contratação de funcionários. Além da guita, também era recursos humanos. E o microfone continua-se a mandar para o chão. Desculpa, isso ouviu-se daí? Não, só vi uma sombra. Esse microfone hoje não está a cooperar com a gente, não sei o que é que se passa. Não está mesmo. Gacy abriu na sua cave uma espécie de clube, com um bar e snooker para os seus funcionários, porém só permitia a entrada de homens. Ai, não. Quando ele ficava sozinho com algum funcionário, tentava dar o máximo de álcool que ele conseguia, para depois fazer avanços sexuais nos rapazes. A grande maioria o rejeitava, mas ele dizia que era uma brincadeira ou um teste de moral. Uau! John e Marilyn tiveram 2 filhos, Michael, que nasceu em fevereiro de 1966, e Christine, que nasceu em março de 1967. O próprio Gacy descreve que esse foi um período muito bom da sua vida, porque estava feliz com a sua família e com os seus filhos. Os pais de John visitaram o casal depois de Michael nascer, e nessa visita o pai pediu desculpas pelos abusos físicos e emocionais e disse, que passo a citar: "Filho, eu estava errado sobre ti." Assim, John teve o que ele sempre quis, foi a aprovação do pai. Pronto, como é que isto pode ter corrido mal? Ele teve uma coisa que os outros assassinos não tiveram. Né? Deus. O Daddy Issues foi resolvido supostamente nesta altura, né? Sim, tipo, não tinha motivo nenhum para entrar no robô este homem. Porque é que ele entrou no robô? Deus do céu. Há ali qualquer coisa dentro daquela cabeça que fez clique. E ele foi-se. Passamos para agosto de 1967. Gacy atraiu o filho de um colega de 15 anos chamado Donald Voorhees para a sua casa com a promessa de bebidas e filmes eróticos. Depois de algum tempo, Gacy convenceu o Donald a fazer sexo oral nele, dizendo que o rapaz precisava de ter experiências com homens antes de fazer sexo com mulheres. Isto é mesmo aquela cena de o emo de predadores sexuais. Pois, por acaso,
não faço ideia como é que é entre homens, não é? Mas, meu Deus. Donald foi só o primeiro de muitos jovens que Gacy abusou. Às vezes ele atacava os rapazes depois de eles estarem embriagados, e às vezes dizia que aquilo era uma experiência para uma pesquisa científica e dava-lhes $50. Toma lá 50 paus que é para não coisa. Ai não, que horror. Sabes que esta cena do dar dinheiro para este tipo de coisas também me faz lembrar um bocado o Jeffrey Dahmer, que dava dinheiro para tirar fotografias. É. Opa, mas uma experiência científica é tipo, estamos a avaliar as mitocôndrias. Tipo, what the fuck? Yeah. Mas pelo menos ainda não abrangemos mais serial killers, mas estes dois, tanto o Jeffrey Dahmer como este, o MO deles é um bocadinho parecido. Atraía rapazes novos para dentro de casa, embriagava-os, ou no outro caso, o outro gajo drogava-os e abusava deles. Além de lhes oferecer dinheiro. Porquê que isto tem muita gente que tem componentes muito sexuais na... Tipo, sei lá, o Ted Bundy também era uma coisa assim um bocado... Yeah. Vai tudo parar a esses lados. Aqui já estavam a ser criados rumores de diversos miúdos que eram vistos a entrar e a sair da casa de Gacy, né? O pessoal cá fora via o puto entrar e a sair. E claro que os vizinhos, as velhas, que ficam assim, tipo, exatamente como tu estás a fazer, tipo câmaras de segurança, começaram a criar os tais rumores, né? E isso chamou a atenção dos colegas de trabalho também. Em março de 1968, Donald contou ao pai que Gacy o tinha abusado sexualmente e, claro, o pai ligou imediatamente para a polícia, que prendeu Gacy. Muito bem. Ele dispôs-se a fazer um teste de polígrafo, com a certeza que ia passar, mas não passou. E em 10 de maio de 1968, ele foi acusado pelo abuso. Sim. Em 30 de agosto de 1968, Gacy convenceu um dos seus funcionários a agredir Donald Voorhees para que ele não fosse testemunhar contra ele no tribunal. Ofereceu $300 a um jovem de 18 anos chamado Russell Schroeder, que atraiu Donald até um parque isolado e o espancou. Ele conseguiu escapar e relatou o ataque à polícia, que logo foi a seguir prender o Russell, né? De início, o Russell negou qualquer participação, mas rapidamente confessou que a agressão dizendo que tinha sido pedido pelo Gacy. Em setembro, Gacy foi obrigado a passar por uma avaliação no Hospital Psiquiátrico da Universidade de Iowa. Ele foi examinado por 2 médicos que concluíram que sofria de transtorno de personalidade antissocial, que era mentalmente competente para ser julgado e que ele provavelmente teria outros conflitos para viver em sociedade no futuro. Parece que sim. Estavam certos. Yeah. Não é raro. Para aquela altura, acertaram na mousse. No dia 7 de novembro de 1968, Gacy declarou-se culpado, mas afirmou que foi Donald Voorhees que se tinha oferecido a ele. O juiz não aceitou essa teoria e ele foi condenado a 10 anos de prisão. No mesmo dia em que a sentença foi dada, a esposa de Gacy pediu o divórcio e solicitou que ele ficasse com a casa, a casa onde moravam e a guarda dos filhos, e além de uma pensão de alimentos. Mas o homem estava preso, como é que ele ia dar pensão de alimentos? Eles acho que podem trabalhar na prisão, salvo erro. Por meio dos tostões, mas salvo erro, podem trabalhar na prisão. Ixi. Gacy foi enviado para a penitenciária estatual de Anamosa, tornando-se rapidamente um recluso exemplar. Trabalhava na cozinha, fazia diversos cursos e supervisionava vários projetos para melhorar as condições dos presos. No Natal de 1969, o pai de Gacy morreu de cirrose hepática. Quando foi informado da morte do pai, Gacy ficou devastado.
O seu advogado pediu uma licença supervisionada para que ele pudesse comparecer no funeral, mas isso foi negado. Tenho mesmo pena porque ele parecia super inteligente e ainda assim, tipo, ainda chorou a morte do pai. Que raio. E perdoou naquela altura, né? O pai fez-te, desculpa lá e coisa, e o gajo perdoou, né? É aquela coisa, os dead issues, e ele queria a aprovação do pai naquela altura. A aprovação dos pais devia ser uma coisa bué superior, não sei. Quer dizer, ainda hoje em dia é um bocado. Sim, mas naquela altura era diferente. Hoje em dia tens a aprovação dos pais, mas os pais já têm algum certo tato a ver as capacidades dos filhos, tirando aquelas pessoas que são estúpidas, né? Agora, este gajo era bêbado, batia no filho, abusava dele psicologicamente. Não é preciso ter dois dedos de testa, mesmo que o pai dissesse. Dois dedos de testa. O pai, e tal, desculpa lá e coisa. As marcas ficaram, né? Menos eu falava por mim, aquilo ficava-me a remoer sempre. Pois, quer dizer, é que tu tipo estás a crescer e na altura em que estás na idade de formação estás a levar com que és burro, que és gay, que és isto, que és aquilo, que és o outro, e a certo ponto tipo tu não tens autoestima. Não é que tipo ser gay seja uma coisa má, mas naquele contexto era dito como uma agressão verbal. Exato, algo pejorativo. Pois. E depois, tipo, não adianta ver o teu pai a dizer eu aprovo de ti, porque, tipo, esquece, em criança, quando tu estavas a absorver conhecimento, já te absorveste isso tudo errado e depois não adianta, não há volta a dar. Completamente. Continuando aqui com o texto, depois de ele ter cumprido 18 meses, Gacy recebeu liberdade condicional em 18 de junho de 1970. O juiz que concedeu a liberdade condicional deu algumas condições, que incluíam que ele se mudasse para Chicago para morar com a sua mãe e que ele não podia sair de casa depois das 22 horas da noite. Sim, porque não há 22 horas da manhã. Ele voltou para Chicago em 19 de junho e arranjou um emprego como cozinheiro. Em 12 de fevereiro de 1971, Gacy foi acusado de agredir sexualmente um adolescente. Esse jovem disse que o John o tinha atraído até ao carro, levou-o até à sua casa e tentou fazer sexo com ele. Dessa vez o juiz rejeitou a queixa porque esse adolescente não apareceu no tribunal. No dia 22 de junho, Gacy foi preso por uma acusação de agressão sexual agravada e conduta imprudente. Isso porque outro jovem prestou queixa contra ele. E ele disse que Gacy apresentou como xerife e levou-o até ao carro e tentou fazer sexo oral nele. Normalmente essas acusações foram retiradas, ou novamente, não é normalmente, desculpem. Novamente essas acusações foram retiradas, desta vez porque ficou comprovado que o jovem pediu dinheiro a Gacy em troca de retirar as acusações. Tentou extorquí-lo, lixou-se. Com a ajuda financeira de sua mãe, Gacy comprou uma casa em Norwood Park Township, que fica na região metropolitana de Chicago. Gacy rapidamente tornou-se querido na comunidade local. Ele ajudava os vizinhos, emprestava ferramentas, tirava a neve das calçadas e organizava festas de beneficentes, ou beneficência, assim é que é. E também dava bem aos filhos dos outros, se calhar. Pois. E não era padre. Enfim. Passar à frente, peço desculpa. Em agosto de 1971, ele arranjou um romance com Carol Hoff, uma ex-namorada dele de época do ensino médio. Eles casaram-se no dia 1 de junho de 1972 e a Carol e suas duas filhas de um casamento anterior mudaram-se para a casa de John. Ok. Ao menos são raparigas. Ele não se vai meter com elas, certo? Vamos ver. Ai, meu Deus. Nessa época, o Gacy abriu uma empresa de construção, não é construção. Construção, chamada... Pô, agora posso fazer o resto do podcast assim, já viste? Uma empresa de construção chamada PDM Contractors. Ele continuava com o seu emprego de cozinheiro durante o dia e à noite trabalhava a fazer pequenas reparações, algumas remodelações, montagens de móveis, esse tipo de coisas.
Fartava-se trabalhar, o homem, credo. Não é? Opa, ele, por aquilo que a gente tem dado a ver, o gajo trabalhava bem. E era um bom trabalhador. Só que tinha problemas. Pois. É um faz tudo. Se calhar até demais. É um handyman. Mas foi um bocado handy para muitas coisas. Demasiado handy. Entretanto, largou o emprego de cozinheiro e dedicou-se totalmente ao negócio de construção. Boa. Com a sua experiência em gestão, a empresa expandiu tanto que ele chegou a ganhar mais de $200 mil por ano. Nesta altura, nos anos 80? Oh, yes. O homem, meu Deus, é que já fazer isso hoje em dia é raro? Yeah. Opa, é aquilo que a gente tem estado a falar. O gajo era um bom trabalhador mesmo e tinha olho para o negócio. E não só. Ai, que desperdício. Em 3 de janeiro de 1972, depois de uma festa com a família, Gacy saiu de casa durante a noite e foi até ao centro da cidade para ver uma exibição de esculturas de gelo. Onde é que isto pode correr mal? Né? Especialmente à noite. Ai, meu Deus. Quando ele estava a conduzir, parou no terminal rodoviário de Chicago e conheceu um rapaz chamado Timothy McCoy, de 16 anos. Estava a viajar de Michigan até à casa do seu pai em Nebraska. Meu Deus. Gacy convenceu a dar um passeio de carro pela cidade e disse que o jovem podia passar aquela noite na casa dele. E depois o levaria de volta a tempo para pegar ou para conseguir apanhar o autocarro. Segundo o próprio Gacy, quando ele acordou de manhã, assustou-se quando viu Timothy parado à porta do seu quarto com uma faca de cozinha na mão. O que é que ele terá feito? Gacy tentou ir para agarrar o rapaz e, no processo, sem querer, acabou por cortar o antebraço. Os dois começaram a lutar até que Gacy agarrou Timothy e disse que o iria matar, esfaqueando o rapaz diversas vezes. Quando o Timothy estava caído no chão do quarto, John lavou a faca na casa de banho e foi até à cozinha. Quando chegou lá, viu que tudo tinha sido um mal-entendido. Na verdade, Timothy tinha estado a preparar um pequeno almoço para os dois e apenas foi até ao quarto acordá-lo sem perceber que estava com a faca na mão. Ai, que cringe. Ai, meu Deus. Quando viu o que fez, Gacy rapidamente começou a pensar num plano para se livrar do corpo. Ele enterrou o desgraçado do Timothy no espaço que ficava entre o piso e a fundação da casa e cobriu o túmulo com cimento. É tipo aquelas caixas de ar que há nos Estados Unidos, entre o piso da casa e a parte de baixo. Tu às vezes vês as grelhazinhas à volta da casa. Sim. Esse espaço. Tem um filme, A Visita, acho eu, que é tipo uns putos que vão visitar os avós e tem lá uma cena de uma perseguição num espacinho desse género. É possível. Tipo, cabe uma pessoa lá de baixo, de gatas. Também me lembro um bocado naquela série do Modern Family. Os gajos vão lá para baixo à procura de um bocadinho qualquer, pensar que estão lá um tesouro. Opa, não vi esse episódio, mas sei do que falas. Grande parte dos trabalhadores da PDM eram estudantes do ensino secundário. Para quem não se lembra, o PDM era a empresa de construção do Gacy. Não era da mania. Olha, pois estava a puta da mania. Pois. Também dava. Os trabalhadores da puta da mania. Ora aí está. Mas como eu estava a dizer, eram estudantes do ensino secundário. Trabalhavam em part-time ou homens mais jovens. Gacy frequentemente propunha sexo aos seus trabalhadores em troca de vantagens na empresa, como assistência financeira ou promoções. Meu Deus. Ele também ameaçava alguns desses jovens dizendo ter várias armas. Um dos funcionários relatou que certa vez Gacy disse-lhe, e passo a citar: "Sabes como seria fácil pegar numa das minhas armas e matar-te? E como seria fácil livrar-me do teu corpo?" Ai. Tu às vezes não te perguntas o que é que será que aconteceria se um destes gajos apanhasse outro igual a ele? Tinha a sua certa piada. Oh, Damar, anda para a minha casa. Ele, não, Daisy, anda para a minha casa. Ficavam num impasse, encontravam-se a meio e matavam-se Se calhar, um outro. se calhar nem matavam, se calhar corria bem. Se calhar eles ficavam tipo: olha, não queres vir aqui abaixo? E o outro: quero. E ele: não estás a oferecer resistência? Não. Oh, e depois viviam felizes para sempre, sei lá.
Juntavam-se os dois e coisa. Pô. Pois, é complicado. Mas o gajo, nesta altura, já se vê que já estava cada vez mais a virar o boneco. Vai ficar descontrolado o homem. Yeah. Em 1974, Gacy cometeu o seu segundo assassinato. Não há muitos detalhes do que aconteceu exatamente, o que se sabe são apenas detalhes que o próprio Gacy disse posteriormente. Segundo ele, levou um rapaz até à sua casa, estrangulou-o e colocou o corpo num armário. Depois de algum tempo, ele percebeu que tinha escorrido fluidos corporais da boca e do nariz da vítima. E que isso deixou uma mancha enorme no seu tapete, ou na carpete. Essa vítima, infelizmente, não foi identificada até hoje. Ixi. No mesmo ano, ele levou um funcionário adolescente até à Flórida com a desculpa de ver uma propriedade que tinha comprado. Naquela noite, Gacy embebedou e violou esse funcionário no quarto do hotel. Os dois voltaram para Chicago e dias depois esse funcionário foi até à casa de Gacy e bateu-lhe. E bem? Né? A esposa presenciou a agressão e Gacy disse que aquilo tinha acontecido porque tinha-se recusado a pagar um trabalho mal feito desse mesmo funcionário. Ai, meu Deus. Em maio de 1975, Gacy contratou um rapaz de 15 anos chamado Anthony Antonucci a trabalhar com ele. Anthony teve um acidente de trabalho que o levou que ele ficasse alguns dias em casa. Gacy foi até à casa de Anthony para o visitar e levou uma garrafa de vinho. Os dois beberam a garrafa e viram um filme erótico, até que do nada Gacy começou a atacar Anthony, prendeu as mãos dele atrás das costas com um par de algemas. Uma algema estava solta e Anthony conseguiu soltar um dos braços e lutou contra Gacy. Nesse momento Gacy ameaçou, mas depois acalmou-se e prometeu que se ia embora. Como é que tu pões algemas a uma pessoa só num braço? É que é uma bracelete? Não, ele tentou pôr nos dois, mas uma das partes devia estar mal fechada, né? Ok, e ele acabou por se soltar. Pronto. Ai, meu Deus. Ei, fogo. Olha, estás doente, vão à tua casa e... Yeah. No dia 30 de julho de 1975, John Butkovich, um funcionário da PDM, da Puta da Maria de 18 anos, foi até à casa do John Gacy para cobrar o seu salário, que estava em atraso já por 2 semanas. Ei, menino. E este gajo vias o dinheiro que ele fazia por ano. Não pagava os funcionários, de certeza, porque não queria. Ué, porque se calhar querias extorquir outras coisas, não é? Tipo, queres salário? Então... Pois. Não é salário, é logo promoção. Yeah. Promovido a My Little Bitch. Ou pior. Pulso? Hã? Ou pior, expulso? Não, My Little Bitch ou pior, né? Ou morto. Pois. É pior expulso. Estou a brincar. Com isto, no dia seguinte o jovem foi dado como desaparecido pelo pai. O carro dele foi encontrado com os seus pertences lá dentro e as chaves ainda na ignição. Gacy foi questionado pela polícia e disse que na noite anterior Butkovich, junto com mais 2 homens, foram até à sua casa conversar sobre pagamento em atraso, mas que chegaram a um acordo e foram embora. A polícia acabou por não dar muita importância para o caso, que foi arquivado muito pouco tempo depois. Porém, durante os 3 anos seguintes, os pais do John Butkovich ligaram mais de 100 vezes para a polícia a pedir para investigar Gacy, mas nada foi feito. Ei, meu, a sério, que desespero. O que aconteceu foi o seguinte. Quando Butkovich chegou à casa de Gacy, ele convidou-o a entrar, ofereceu uma bebida e depois do rapaz baixar a guarda, disse que queria fazer um truque de magia. Convenceu o rapaz a deixar que ele o algemasse. Depois disse que Gacy atirou Butkovich para o chão e começou a estrangulá-lo. Depois guardou o corpo... Magia, estás morto. Yeah. Depois guardou o corpo na garagem com a intenção de o enterrar mais tarde, só que a esposa voltou para casa mais cedo naquele dia. Quando ela foi dormir, ele enterrou o corpo num buraco que tinha cavado
para uma remodelação na sua sala de ferramentas. Não, coitadinho. É o que eu digo, estes tipos de demos só me fazem lembrar também o outro que eu te disse há bocado do Jeffrey, o Dahmer, yeah. Quando estava a participar numa reunião de um clube local, Gacy ficou a saber que havia um grupo de palhaços que realizava eventos de angariação de fundos para a caridade em hospitais infantis. Ele ficou interessado e decidiu juntar-se a eles no final de 1975, criando o palhaço Pogo. Nesse mesmo ano, Gacy contou para a esposa que era bissexual, e isso teve um impacto bastante grande na vida sexual do casal. Depois de terem relações no Dia das Mães, ela disse-lhe que aquela seria a última vez. Depois disso, John começou a passar a maioria das noites fora de casa, com a desculpa que estava a trabalhar até tarde. Porém, Carol viu por mais de uma vez a trazer adolescentes para a garagem durante a madrugada, além de encontrar filmes porno gay entre as suas coisas. Quando ela pediu uma explicação, ele ficou com raiva e disse que ela não tinha nada a ver com isso. Depois desse dia, os dois passaram o tempo a discutir, por qualquer motivo. A gota d'água foi quando Carol preencheu incorretamente um cheque, John gritou com ela e ela decidiu pedir o divórcio para Gacy. Pá, mais justificado, não é? Né? Ela continuou a morar com as filhas na casa dele até fevereiro de 1976, quando elas se mudaram para um outro apartamento. Meu Deus. Em 26 de julho de 1976, Gacy deu boleia a um jovem de 18 anos chamado David Cram. Além da boleia, Gacy ofereceu um emprego na PDM e moradia na casa dele. No dia 22 de agosto, Gacy fez uma sua velha tática de dar bebidas, mas desta vez ele estava vestido como o palhaço Pogo. Primeiro algemou David, que achou que era uma brincadeira, depois virou, colocou os braços dele para trás e disse que o ia violar. Anunciou. Foi. Aí está ela que acabou de violar. Como é que era aquela coisa? Eu disse que ia comer e comi. Mais ou menos isso. Lembras-te disso? Yeah. Também me lembro daquela cena do gato fedorento, que o gajo caiu na armadilha para urso e veio os três lenhadores para o violar. Contra um pinheiro. A seguir, David começou a debater-se, né? Pontapeou Gacy no rosto e libertou-se das algemas. Alguns dias depois, ele mudou-se e pediu admissão da PDM. Aquele gajo também não sabe escolher algemas. Que raio de algemas é que ele está a usar que as pessoas... Calhar é aquelas algemas dos chineses, cheias de coisas... Linhos. Algemas peludinhas já é uma brincadeira. É. Só se for essas, porque não estou a ver algemas a sério o pessoal a libertar-se assim. Ou então o gajo era burro o suficiente para não apertar aquilo também o suficiente. Pois se calhar também não sabia mexer com elas, porque tipo, era normal nos anos 70 haverem esse género de algemas para esse género de atividades. Pois não sei. Havia sequer sex shops? I don't know. Possivelmente havia, mas assim, tipo em bairros muito refundidos e coisas que não eram propriamente legais, sei lá. Tinha não tipo sei. Um preservativo lá dentro. E nem sei. Pois. Pouco tempo depois, Gacy colocou outro funcionário a morar na casa dele, um jovem de 18 anos chamado Michael Rossi. Gacy nunca tentou aproximar-se de Michael, talvez por isso ele até ajudava Gacy a vestir-se de palhaço e ia com ele a festas e inaugurações. Entre 76 e 78, Gacy cometeu um assassinato atrás do outro, seguindo o seu modus operandi. Ele saía de carro pelas ruas de Chicago a procurar por adolescentes, oferecia trabalho e pedia para que eles o acompanhassem até à casa. Lá baixava... Vestido de palhaço, não? Não. Ah, ok. Esta cena, depois mais à frente também vou falar disso, ou se calhar no episódio depois, que isto vai ser gravado em duas partes. Ele foi considerado o primeiro palhaço assassino, mas ele pouco vestido de palhaço ele fazia porcaria. Mas foi daqui que partiu todos os outros palhaços. Há mais do que um palhaço assassino? Nos filmes. Ok. Mas este foi o único serial killer palhaço? Não sei.
Não sei, por acaso não pesquisei sobre isso. Mas tudo começou por causa deste. Ok. Faz sentido. Mas lá está, as cenas de assassinato não eram vestido de palhaço. Estás a ver? Não sei porque é que carga d'água é que ele ficou o palhaço assassino. Só porque se calhar tinha trabalho como palhaço. Mas, foi isso. Deram mais um passo na fantasia. Sim, basicamente. Como eu estava a dizer, as vítimas chegavam à casa de Gacy, baixavam a guarda, ele algemava-os, violava e torturava-os. Na maioria das vítimas ele colocou um torniquete à volta do pescoço e sufocou os jovens até à morte. Às vezes usava um distintivo falso e apresentava-se como polícia, obrigando os jovens a entrar no seu carro para os levar até à esquadra. Em alguns casos, ele era mais violento, sequestrava as pessoas e mantinha na mira de uma arma. Isto vem tanto sempre a aumentar o modo dele a raptar pessoas. Será que ele já tinha estes pensamentos? Ou tipo, quanto mais violência uma pessoa comete, mais... Opa, que ele não tinha qualquer coisa a regular bem da Mona, não tinha, porque ele a partir do momento que acariciou o corpo na morgue, pois. A partir desse ponto para a frente só tinha tendências a descambar, né? Além dos abusos do pai, e que isso mexe psicologicamente com qualquer criança. Um mês depois do seu divórcio, Gacy assassinou Darrell Sampson, de 18 anos. Ele foi visto pela última vez em 6 de abril de 1976, no centro de Chicago. Gacy matou e enterrou sobre a sala de estar. Fez 2 novas vítimas em 14 de maio, um menino de 15 anos chamado Randall Raffett, que desapareceu enquanto voltava para casa em Uptown, e Samuel Stapleton, de 14 anos, que desapareceu enquanto voltava para casa depois de visitar a sua irmã. Por coincidência, Samuel e Randall eram amigos e ambos foram enterrados juntos. Quer dizer... Isto aqui só faz confusão. Os putos vão na rua e são levados assim. Isso é que me faz bué confusão. Pois. E especialmente eu tenho um miúdo de 12 anos que vai para a escola e vem, não sei o quê. Um gajo fica sempre a pensar 3 e 4 vezes, não é? Sim, mas nós temos serial killers aqui em Portugal. É que, sabes que... malucos em todo lado. Para todos os efeitos. Quer sejam serial killers ou pessoal só mesmo para fazer mal. Merda é essa. Sim. É que sabes que na América eles têm um conjunto de condições específicas que eu sinto tipo torna as coisas muito piores. Do género, eles têm muito mais acesso a armas, têm uma educação... Tipo, eles não têm educação sexual, quase, praticamente. Mas não te esqueças, e não querendo causar desconforto para ninguém, porque há pessoas boas e pessoas más em todo lado, nós temos muito imigrante a aparecer aqui de paraquedas que a gente não sabe, não é? Vêm pessoas boas e pessoas más. Pois. Ter as fronteiras abertas é muito bonito, mas dás a entrar toda a porcaria cá para dentro. Pois que nós... Acho que os maiores problemas que a gente tem acaba por ser tipo no meio do monte que eles têm acesso a armas e não sei o quê, por causa da caça, e que há bastantes problemas nesse sentido. Não sei. Eu não vejo as manhãs da Júlia. Também não vejo, mas é assim, a gente sabe que tendo umas portas abertas de um país, entra qualquer porcaria que queira entrar, entra. Quer seja terrorista, quer seja assassino, quer seja violador, quer seja pedófilo, whatever. É assim, nós no final de contas ainda éramos antes o 5º país mais seguro do mundo, por algum motivo acho que também tem a ver com níveis culturais de nós simplesmente assassinatos não é a nossa cena, estás a ver? Pelo menos por enquanto, não é? E ainda bem. Sim. Bem, nós também estamos quase aqui a terminar a primeira parte deste episódio. Vamos só aqui à parte final, que no dia 3 de junho Gacy matou um adolescente de 17 anos chamado Michael Bonin. Michael desapareceu enquanto viajava de Chicago para Waukegan, não sei que terra é esta, e já assassinei o nome, e foi abordado na estrada, assim como Timothy McCoy. No dia 13 de junho ele assassinou William Carroll, 16 anos, e enterrou-o junto com outras vítimas numa vala, não é uma sala, é uma vala comum
que ele tinha feito. Entre o dia 13 de junho e 4 de agosto, ele matou mais 3 pessoas que nunca foram identificadas. Em 5 de agosto, ele matou James Hankerson, de 16 anos. James foi atraído até à casa de Gacy e lá ele fez uma ligação para a família que morava em Minnesota antes de ser assassinado. Uma ligação, uma chamada. Ok. Um dia depois, ele matou Rick Johnston, de 17 anos. Existe aqui um salto no tempo em que as autoridades acreditam que ele tenha morto mais 2 homens entre agosto e outubro. Mais 2 vítimas que não foram identificadas até hoje. Esse homem também é tipo dia sim, não descansa. Credo. Pois. Produtividade em todas as áreas. Não sei como é que ele tinha tempo para matar tanta gente e estar a trabalhar ao mesmo tempo, não é? Pois, income passivo. Só se for. É pessoal apanhado do clima. Não, é que, repara, trabalhava na construção, era chefe daquilo tudo, trabalhava como palhaço e trabalhava como assassino, tipo, de gente. Fora aquilo que ele fazia pelos vizinhos e pela comunidade em geral, etc, não é? Eu acho que ele precisava do TikTok na vida dele. Sim, estar nem ali que se fosse bocado. só para ver filmes estúpidos ou vídeos estúpidos. Sim, só para estar ali a ver os DIYs foleiros e não sei o quê, pá, precisava de alguma coisa desse género. Mesmo, enfim. completamente. Em 24 de outubro, Gacy deu boleia para os amigos Kenneth Parker e Michael Marino, que foram vistos pela última vez do lado de fora de um restaurante em Clark Street, perto do lago Michigan. 2 dias depois, ele matou um trabalhador na construção civil de 19 anos chamado William Bundy. O corpo dele foi enterrado debaixo do seu quarto. Desculpa. Não, só William Bundy. Pronto. Okay. É o último nome. Entre novembro e dezembro de 1976, Gacy assassinou um jovem de 21 anos chamado Francis Alexander. Francis fez o seu último contacto com a família em novembro. Em dezembro, ele assassinou outro funcionário da PDM, Gregory Godzik, que tinha também 17 anos. Podia só tê-lo despedido, não sei. Sim. Não valia a pena também ter morto o rapaz, né? Você tinha de pagar uma indemnização, mas ele também tinha dinheiro. Uhum. Quem relatou o desaparecimento do Gregory foi a sua namorada e o carro foi encontrado abandonado num sítio qualquer. A família dele entrou em contacto com John Gacy sobre o desaparecimento do Gregory, mas ele apenas disse que o jovem tinha fugido de casa e que tinha recebido uma mensagem dele na sua secretária ou na sua máquina de eletrónica, aquela de receber as mensagens. Tipo fax? Não, aquelas answering machines. Como é que eles chamam? Voicemail. Ok. Voicemail. Sim. A família pediu para ouvir essa mensagem, mas ele informou que a tinha apagado. Conveniente. Né? E ficamos por aqui com a nossa história para a semana. Depois voltamos com um novo episódio. Porque senão isto ia ficar muito, muito grande. Esse homem foi muito produtivo. Mas já viste nesta primeira parte a quantidade de gente que ele já não matou? Sim, eu estou admirada como é que ele está tão repetidamente a matar pessoas, a convidar pessoas para a casa dele. Morrem imensas pessoas na empresa. Quer dizer, é uma empresa de construção, também não deve ser a coisa mais segura do mundo. Só que tipo, mas não são acidentes de trabalho. Still, yeah. É tipo, morreu um funcionário, passado 3 a 4 anos, morreu outro funcionário. E a correria de entrar e sair de casa dele e as pessoas entram e não saem, é estranho. Se calhar era tipo a horas que as pessoas na altura não estavam a olhar. Ele fazia sempre aquilo à noite, não é? Pelo menos o MO dele era ir à rua à noite à procura de vítimas. E depois o que faz mais confusão então é que era tudo putos, meu. Era tudo 16, 17. Lá veio aquele há bocado ali de 21 anos. Mas de resto era tudo crianças, para todos os efeitos. Pois, é que também eu sinto que há muitas vezes este padrão nos assassinos em série, que é, vão para pessoas muito novas. Se calhar também é porque é mais fácil convenceres uma pessoa. Pois. Tipo, queres vir aqui, boleia, não sei o quê, às vezes não têm carro ou...
têm rebeldia e querem tipo fazer uma cena fixe nova. Yeah. Mas é muito mau mesmo. Muito mau. Pá, mesmo assim, hoje em dia, com a informação que há, ainda há putos que caem nisto, que é às vezes que eu não percebo. Por isso. Pois, até adultos às vezes caem nestas coisas. Pois. Mas normalmente adultos caem nessas coisas porque estão emocionalmente fracos. E isso também gera com que um gajo assim como este passe tempo a estudar essa pessoa e marcar aquela pessoa e perceber até que ponto é que ela é fraca o suficiente para conseguir atrair. Porque lá está, se calhar ele se tivesse dado o trabalho de ver quem é que era, já não tinha tido tantas vítimas seguidas. Agora, crianças, é no instante. Sempre a andar, é sempre a virar o frango. E lá está, e nesta altura do campeonato, 1966 não foi assim há tanto tempo. Já havia informações suficientes que havia gente maluca a fazer esse tipo de merdas, não é? E também me está a meter confusão assim de coisa. Então ele tinha uma casa e na casa é tipo, pronto, esta é a divisão da vala comum e é aqui que eu guardo as pessoas que eu mato. What the fuck? Yeah. Ai, que confusão. E foi há bocado também aquele buraco que ele fez na casa das ferramentas, de fazer um quarto, tipo uma garagem, whatever, das ferramentas, e tinha lá um buraco e meteu lá um corpo e tapou. Fora os outros que ficaram entre aquela parte superior do piso e a parte térrea por baixo. Imagina que ele tinha um problema na canalização e eles tinham tipo, olha, temos de ir lá em baixo. Tipo, ei, era tipo, faziam assim para tirar os mortos do caminho. Enfim. Acho tudo isto. Da gente na segunda parte vai ver quantas pessoas foram ao certo. O pessoal que tem estado a ver isto no YouTube também tem visto algumas imagens que vamos falar para a semana, inclusive viram o tal espaço que eu estava a falar entre o piso e a parte térrea. Porque as imagens são iguais nos dois episódios, não vou estar a selecionar imagens só porque sim. E também já viram muitas imagens de vítimas que ainda não falámos. Ali não sabem quem é porque não tem os nomes, mas são muitas vítimas que este gajo fez. Credo. Por isso, pessoal, já sabem, se quiserem continuar a saber a história, voltamos para a semana. E até lá, já sabem, cuidado com o que vos observa na escuridão. Tchau, pessoal, até para a semana. Tchau, pessoal. Não aceitem beleias de desconhecidos. Não. Principalmente se tiverem gay porn para vos oferecer. E bebidas. E tu anda ali à minha cave que eu tenho ali umas bebidas jeitosas. Não. Anda ali à minha parte subterrânea da casa. Tenho uma cave muito gira. Não. É bem mau. A gente brinca com isto, mas é muito mau mesmo. E é aquilo que falámos. É aquilo que eu já... E vou repetir. Eram crianças. Eu acho que ele se tinha saído muito melhor em tipo assumir a sua homossexualidade e com certeza que já haveria bares gays. Sim, nessa altura sim. Coisas assim. Se calhar ele, não sei se tinha algum complexo que não queria assumir ou qualquer coisa, mas acho desnecessário. Sim, completamente. Bem, people, portem-se bem até para a semana e volto a dizer, cuidado com o que vos observa na escuridão. Tchau. Tchau.